Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. O Pacto do Dízimo é o tema 3 da lição da Escola Sabatina desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. Administradores fiéis à espera do Mestre. Temos aprendido bastante coisa e nesta semana vamos fazer diferente. Eu vou fazer um vídeo completo e durante as semanas eu vou mandando os recortes e sempre deixando o link na descrição do vídeo completo e também da playlist. Verso para memorizar, sábado 14 de janeiro, está em Malaquias 3, no capítulo 3 de Malaquias, no verso 10, que diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz Jeová, o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aleluia. Aqui nós vemos que Deus, Ele dá a garantia a você. Eu vou usar o verso na aplicação secundária para nós hoje, para mim e para você. Ele nos dá a garantia das suas bênçãos, das nossas vidas, né? Ele diz: abrirei as janelas do céu. E eu costumo dizer, eu já disse isso na semana passada, que no céu não existe automóvel, nem apartamento, nem qualquer outro bem terrestre que o homem possa aqui cobiçar. As bênçãos do céu, as janelas do céu, são as bênçãos espirituais de Deus, e o que inclui, obviamente, as nossas necessidades básicas. Aqui na introdução, nós vemos o seguinte, né? Que a primeira evidência do dízimo aparece lá em Gênesis 14, como a gente vai ver também no tema de domingo, né? Então lá em Gênesis 14, quando Abraão volta da guerra, né, que ele se encontra ali com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ali é a primeira, ele era rei de Sodoma, né? Aliás, o rei de Sodoma, ele ficou tão agradecido pelo resgate que ofereceu a Abrão todos os despojos da batalha, né? Abrão, que era o nome de Abraão antes de se tornar Abraão, Abraão não apenas recusou a oferta, mas deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Melquisedeque é que era o rei de Salém. Então ali naquela batalha, Abraão devolveu a Deus o dízimo de tudo. E ele não quis nada, né, dos despojos, apenas a parte que cabia aos homens que foram com ele. Mas o interesse de Abraão era pelas pessoas. Por isso que no capítulo seguinte, depois desse episódio, né, já narra a história quando Deus surge ali para Abraão e diz, né, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. A lição diz aqui que na verdade o Senhor estava dizendo a Abraão: não se preocupe, eu serei protetor e provedor. E também fala que muito depois, né, Moisés disse aos israelitas, quando estavam prestes a entrar em Canaã: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto de suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, para que aprendam a temer o Senhor seu Deus. Ou seja, a devolução do dízimo também é uma questão de respeito, né, de reverenciar a Deus, de devolver a Deus aquilo que lhe cabe, né? Ter a Deus e dar de glória significa isso. É prestar a Deus o devido respeito, né? Aquilo que é de Deus, né? A gente vai ver aqui que o dízimo realmente é sagrado ao Senhor. E diz aqui também Ellen White, né, que exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Ou seja, desde os dias de Adão, e já exigia-se do povo essa questão do sistema, né, religioso, né, do dízimo. Domingo
o dízimo equivale a um décimo. Aqui vem a explicação de quanto equivale um dízimo, né? E para você que está chegando agora, esse é um corte, né, de um vídeo longo, certo? A descrição de todo o estudo vai estar aqui embaixo. O link, né, vai estar na descrição desse vídeo aqui abaixo, para você acompanhar o estudo por completo, se você quiser acompanhar ele todo. Ou então, no caso, agora é o tema de domingo, dia 15, e amanhã sucessivamente eu vou postando os demais recortes. E como também a playlist toda, né, que é exatamente desse trimestre que estamos estudando. Aqui diz que os dicionários definem o dízimo como uma décima parte de algo ou 10%, né? E é provável também que essa definição tenha sido tirada da Bíblia, né? Exatamente da Bíblia. Tudo que temos pertence primeiro a Deus. E a gente vê também que a legislação do dízimo dada a Israel no Sinai indica que o dízimo é santo e pertence a Deus. A gente vai ver isso também mais para frente na lição. Não na de domingo, né? Mas posteriormente. Enfim, o nosso Pai pede somente 10%. Nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. A oferta é uma coisa, o dízimo é outra. É interessante que essa linguagem de 10% era o mínimo, é uma questão mínima, era considerado mínimo pelo povo na época já de Abrão. Abrão, quando ele vai interceder, por exemplo, por Sodoma e Gomorra, ele começa: se tiver 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade. Se tiver 40, se tiver 30, e quando ele chega em 10, ele ali encerra. Se Deus encontrasse 10 justos ali em Sodoma, ele não destruiria a cidade. Então, a questão do dízimo é tão pouco que Deus nos pede. Se você for outras religiões, por exemplo, eles pedem até mais. Você, sem perceber, você vai estar sempre dando mais. 40% ou de repente até mais. Uma pessoa que vive no mundo, por exemplo, e gosta muito de criticar os cristãos, acha que os cristãos são bobos por devolver o dízimo. Se ele for para o papel e para a caneta e ver com o que eles gastam com as coisas do mundo, com certeza vai dar muito mais do que 10%. Eles vão estar dando para o diabo, muitas vezes para auto se destruírem, né? Quanto é que uma pessoa gasta, por exemplo, eu quando tomava álcool, bebia vinho, vodka, whisky, cachaça, eu ia para o papel e eu gastava muito dinheiro, né? Fora as diversões do mundo. Então, o que Deus nos pede é mínimo. Lá em Gênesis 14, né? Aqui tem uma pergunta, a primeira pergunta da lição: qual foi a reação de Abrão ao conhecer Melquisedeque? Isso está relatado lá em Gênesis 14 e também em Hebreus no capítulo 7. A reação de Abrão e o ensino, né, o que nos ensina hoje é o seguinte: é a devolução do dízimo. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote, o dízimo que pertence ao Senhor. E o ensino que fica para nós hoje é exatamente isso: é de devolver o dízimo que pertence a Deus. Aqui a curiosidade é que a primeira menção do dízimo na Bíblia está em Gênesis 14, que conta a história do encontro de Melquisedeque e Abraão. E a última menção do dízimo na Bíblia também lembra o mesmo fato, lá em Hebreus, no capítulo 7. E aqui diz também uma curiosidade, que nem Melquisedeque, nem Cristo, o nosso Senhor Jesus, eles eram da tribo de Levi. Então, o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não teve origem com os hebreus no Sinai, mas muito antes. Muito antes. Segunda pergunta: o que Deus prometeu fazer por Jacó e qual foi a resposta? E qual foi a resposta de Jacó? Lá em Gênesis 28, vamos ler os versos 13 e 14. Gênesis 28 vai dizer o seguinte: a pergunta é, né? O que Deus prometeu fazer por Jacó? O que Deus prometeu fazer por Jacó? Verso 13 vai dizer: perto dele estava o Senhor Jeová e lhe disse: eu sou o Senhor Jeová, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14:
A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O mesmo pacto ali que ele havia feito, por exemplo, com Abrão. Verso 20 ao 22. O que é que Jacó fez? Qual foi a resposta de Jacó diante dessa promessa de Deus? Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreenderei, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor Jeová será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Em resposta a isso, Jacó ele fez um voto. Ele fez um voto. Deus prometeu que iria dar a sua parentela, a terra que eles estavam, né, Canaã, fazer dele uma grande nação, como foi com Abrão. E em resposta, Jacó prometeu que o Senhor Jeová seria o seu Deus e lhe devolveria o dízimo. Né? Então ali Jacó ele fez realmente um voto. No finalzinho da lição, isso aconteceu quando ele teve aquele sonho da escada, né, dos anjos subindo e descendo a terra, mostrando que as coisas que acontecem na terra estão interligadas no céu. E numa pergunta de rodapé do domingo, diz o seguinte: por que é importante entender que o dízimo, assim como o sábado, do quarto mandamento, não teve origem no antigo sistema legislativo ou religioso israelita, né? Vivendo depois da cruz, que mensagem devemos tirar dessa verdade? Ou seja, o sábado, tanto o sábado como o dízimo, eles continuam em vigor hoje. Eles vieram antes do Sinai. Segunda, dia 16 de janeiro. Onde fica a casa do tesouro? Lembrando mais uma vez que abaixo do vídeo vai ficar a descrição, para quem estiver assistindo o corte, vai ficar a descrição de todo o tema dessa semana e também a descrição da playlist, né? Toda a playlist que estamos estudando nesse trimestre. Onde fica a casa do tesouro? Né? Nós vimos no domingo, né, que o dízimo equivale a 10%, certo? 10%. Agora vem a pergunta: onde fica a casa do tesouro? Porque aprendemos também que devemos levar o nosso dízimo e oferta à casa do tesouro. Né? Em Malaquias 3,10, de acordo com esse verso, para onde deve ir o dízimo? Eu vou ler aqui na lição mesmo, Malaquias 3,10. Diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. A casa do tesouro, onde fica? A casa de Deus, né? O lugar onde Deus projetou para ali receber, né? Os dízimos são sagrados ao Senhor e as ofertas também. Aqui diz o seguinte: embora instruções específicas não sejam dadas no texto, é evidente que o povo de Deus sabia o que ele queria dizer com a palavra casa do tesouro. É importante entender também o contexto ali. Deus incluiu suas instruções para que haja mantimento na minha casa. E aí vem o contexto. Seu povo entendia que a casa de Deus inicialmente era o santuário, a sofisticada tenda que tinha sido construída por meio de instruções específicas dadas a Moisés no Monte Sinai. Depois, quando Israel viveu na terra prometida, a localização central foi primeiro em Siló e depois, de maneira mais permanente, no templo em Jerusalém. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, vem falando um pouco dessa questão de onde seria o lugar para levar os dízimos e as ofertas. Deuteronômio capítulo 12,
e alguns versos. Eu não vou ler os versos todos que a lição pede, né? Vou ler apenas alguns versos. Deuteronômio 12, verso 5. A lição pergunta: esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar seu próprio critério quanto ao lugar em que seu dízimo seria depositado. Isso é uma afirmação, certo? Esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar seu próprio critério quanto ao lugar em que seus dízimos seria depositado. E aí pergunta: que princípios podemos tirar desses versos? E aí eu vou ler alguns versos. Deuteronômio 12, verso 5 diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor Jeová, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para lhe pôr seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Lembrando que eles estavam a ponto de entrar na Canaã, né? Na terra prometida, né? E ali seria designado um local específico, né? Onde o povo deveria levar os dízimos e as ofertas. Verso 6: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Verso 11 agora: então haverá um lugar que escolherá o Senhor Jeová, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor Jeová. Verso 13 e verso 14: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor Jeová escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Então, eles não podiam, a seu critério, dizer onde deixar o dízimo e a oferta, né? Deus estabeleceu um local específico quando eles possuíssem a Canaã. Nisto também temos hoje um lugar específico para devolver nossos dízimos e ofertas. Assim como o povo tinha antigamente um local específico, nós também temos hoje. E aqui o comentário da lição vai detalhar: como membros da família de Deus, queremos entender e pôr em prática a sua vontade em relação ao que fazer com o dízimo. Quando eu me converti, que me batizei nas águas, eu digo: agora que eu faço parte do corpo de Cristo, sou membro da família de Deus, eu quero fazer toda a sua vontade. Eu não queria errar em nada, certo? Se é para devolver o dízimo, eu vou devolver. Se é para guardar o sábado, eu vou guardar. Se é para fugir da imoralidade, eu vou fugir. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser uma nova criatura, e o Espírito Santo só é dado àqueles que o obedecem. Então é isso aqui que a lição está falando. Como membros da família de Deus, queremos entender e pôr em prática a sua vontade em relação ao que fazer com o dízimo. 3 vezes ao ano, né, o povo, né, nas festas lá da Páscoa, do Pentecostes, dos tabernáculos, o povo devia viajar a Jerusalém para levar os dízimos e as ofertas e para louvar e adorar a Deus. Então os levitas, veja o que os levitas faziam, está relatado lá em 2 Crônicas capítulo 31, Neemias 12 e Neemias 13. Os levitas distribuíam o dízimo a seus irmãos por toda a terra de Israel. Em harmonia com o princípio bíblico da Casa do Tesouro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia designou as associações, missões e uniões de igrejas como Casas do Tesouro em nome da Igreja Mundial, a partir das quais o ministério é pago. Os membros levam seus dízimos e ofertas à igreja local como parte de sua experiência de adoração, mesmo que alguns doem por meio de transferências bancárias. Mas o dinheiro vai para ali, para a sua igreja local, certo? Os tesoureiros locais, então, encaminham o dízimo para a tesouraria da associação. No nosso caso aqui, a Associação Pernambucana. Esse sistema de administração do dízimo, delineado e ordenado por Deus, tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial crescente. Por exemplo, eu lembro dos esforços dos pioneiros, né, para manter essa igreja avante.
a visão que Ellen White teve em relação à revista adventista, das editoras, né, como iria crescer, que no início ia ser uma coisa pequena, parecia insignificante, mas que ela investisse porque Deus ia fazer prosperar. E quando você contribui na questão dos dízimos, nas ofertas também, nas ofertas, por exemplo, se você tem a lição da escola sabatina, você vê aqui atrás um programa, uma programação, certo? Onde parte da oferta vai para esses locais. Por exemplo, aqui, divisão centro-leste africana. E aqui vem alguns países: leste do Congo, leste do Quênia, Burundi, sul da Tanzânia, Ruanda, Uganda, oeste do Congo e assim vai, certo? Então o dinheiro que a gente dá de oferta, ele vai também para esses lugares distantes. A gente não pode ir com os nossos pés, mas a nossa oração vai até lá em favor deles, sobe ao céu em favor deles, essas pessoas que estão distantes, e também vai as nossas ofertas e também os dízimos. E nisso também a igreja crescendo mundialmente, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma igreja mundial. Ela nasceu no calendário profético de Deus e, profeticamente falando, ela vai ter que cumprir o seu papel. Catalogado pela ONU, se eu não estiver desatualizado, existem 235 países. A Igreja Adventista como instituição já está em mais de 210. Essa instituição física, não é a paisana. Ou ali tem uma igreja, ou ali tem um centro médico, ou ali tem um colégio, certo? Identificado como Adventista do Sétimo Dia. Então, o Evangelho está sendo pregado ao redor do mundo, e quando você devolve o seu dízimo, quando você devolve o dízimo de Deus, né? O dízimo pertence a Deus, quando você oferta, então esse dinheiro é usado exatamente para isso. Construções de novas igrejas, manter a igreja e manter os obreiros também no campo, né? Na seara, no campo missionário. Se todos devolvessem o dízimo a quem quisessem, a obra da igreja seria prejudicada. Essa prática seria ruim e contrária às Escrituras, faz uma pergunta, né? Seria com certeza, né? Isso é contrário ao ensino realmente bíblico. Você pode, por exemplo, dar uma oferta voluntária a algum obreiro que você conheça, que está levando a mensagem do Evangelho, por exemplo, sem remuneração. Ele não é funcionário da igreja, de repente ele tem um canal no YouTube e ele está vivendo realmente da fé, da colaboração dos irmãos. Você pode, com certeza, dar uma contribuição a esse irmão, alguém que você conheça e gosta de levar a palavra, gosta de dar estudo bíblico, está por aí. Você pode contribuir. Tem um ministério voluntário, muitos irmãos eles têm um ministério voluntário, né? Eles viajam para os cantos e são sustentados pelas ofertas dos irmãos. Eles não ganham nada da igreja. São sustentados pelas ofertas dos irmãos. Isso você pode fazer. Você não pode fazer tirar o dízimo que pertence a Deus, que Ele estabeleceu para levar na casa do tesouro, a sua casa de oração, e você designar para outros fins. Por quê? Porque o dízimo é de Deus. Ele designou a quantidade, 10%, e Ele designou aonde você deve deixar o dízimo. Agora, na quarta-feira, eu virei a página. Terça-feira, 17 de janeiro, o propósito do dízimo, né? Recapitulando, nós vimos que o pacto do dízimo com Deus, ele veio antes do povo de Israel lá no Sinai. Ele se perpetua até nós hoje. Vimos que é 10%, certo? E vimos também o local designado por Deus onde devemos devolver. Agora, vimos também, né, exatamente o que eu acabei de falar, onde ficaria esse lugar do tesouro, a casa do tesouro. E agora vamos entender, já falei um pouco sobre isso no tema passado, na segunda, o propósito do dízimo, né?
Leia Levítico 27, verso 30 e Números 18, verso 21 e 24. Levítico 27, verso 30, vai nos falar o seguinte sobre o dízimo. Levítico 27, verso 30. A pergunta é a seguinte. A pergunta é: o que Deus propõe que seja feito com o dízimo? Levítico 27, verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor Jeová. Santas são ao Senhor Jeová. Então, a 10ª parte de tudo que recebemos é de quem? Do Senhor Jeová. E lá em Números, capítulo 18, deixa eu achar aqui, Números 18, e a gente vai ler o verso 21 e o verso 24. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor Jeová em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Os levitas, eles não tinham parte, né, partição ali da terra, né? E aí Deus designou que o dízimo é sagrado, santo ao Senhor Jeová, e ele deu aos levitas, né, aos seus funcionários, digamos assim. Deus é o dono de tudo, obviamente ele não precisa de dinheiro. Contudo, o dízimo pertence a ele, ele diz o que fazer com o dízimo. O dízimo deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. As necessidades dos ministros são atendidas com o dízimo. Infelizmente, muitas igrejas, certos obreiros estão se enriquecendo do dízimo do Senhor. Eles também estão roubando a Deus no dízimo, porque aqui na palavra de Deus a gente não vê nenhuma recomendação para que se enriqueça com esse dinheiro, mas que tenha mantimento, que tenha o sustento necessário. Tem pastor por aí que o salário é 150 mil reais. Como é que um homem desse pode deitar a cabeça no travesseiro sabendo que tem gente dentro da igreja dele desempregada, passando por dificuldade? 150 mil reais. E tem outros que ficaram milionários, né? Vão ser cobrados por Deus. Vão ser cobrados por Deus. E aqui diz também que os próprios levitas, né, eles também devolviam o dízimo. Assim também é com os pastores adventistas hoje. Eles também devolvem o dízimo deles. Em Atos 20, verso 35, temos um verso bastante interessante. E a lição tenta associar com a questão da devolução do dízimo e da oferta. Atos 20, verso 35 diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo, Paulo falando, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais aventurado é dar que receber. Esta é a lei áurea, né? A lei da abnegação. Você trabalhar para os outros. Você aprende isso dentro da sua casa primeiro, né? Quando você trabalha para sustentar a sua família. Quando você faz parte realmente do membro, quando você é membro do corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, você compreende, né, que o seu dinheiro veio de Deus, ele não é apenas seu, mas que você, como o Tiago fala, aquele que tem condições nesta terra e vê seu irmão padecer necessidade, não ajuda, o amor de Deus não está nele. A gente tem que ser abnegado, receber de Deus e repartir também. Diz aqui que o dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. É um ato que requer fé e que só pode crescer por meio de exercício. Quando você exerce
aí você aumenta ali a sua fé. Semana passada eu deixei na descrição do vídeo passado falando do pacto do dízimo. Vou deixar mais uma vez debaixo desse vídeo aqui, a descrição do vídeo, vou deixar o link de um testemunho meu em relação ao dízimo. Eu tenho vários testemunhos, mas o que eu gravei foram apenas 2. Um vídeo antes, quando eu ia passar pela aprovação do dízimo, e um vídeo que eu fiz depois que eu passei pela aprovação. Aqui diz o seguinte, ó, pense por exemplo. Aliás, antes de ler esse comentário, aqui mesmo, né? Pense no exemplo do fim dos tempos, em que os fiéis não poderão comprar nem vender, conforme escrito em Apocalipse 13. Isso vai ser o tema vai ser o tema 11, certo? Quando parecer que todo mundo está contra nós, será de suma importância ter desenvolvido confiança na providência, no poder e do amor de Deus. A fidelidade nos dízimos certamente pode ajudar a desenvolver essa confiança. É crucial que todos nós aprendamos a confiar em Deus, independente da situação. Então, o dízimo também nos ajuda a confiar em Deus, independente da situação. Se você não confia hoje que Deus suprirá as suas necessidades, né? Você devolvendo o seu dízimo, se você não confia, se você acha que é pouco o salário que vai sobrar para você, como é que você vai confiar em Deus quando você não puder comprar e nem vender? Se você não exercitou sua fé hoje, como é que vai ser quando não puder comprar nem vender? Se quando você pode comprar e vender e você tem o dinheiro, devolve o dízimo e os 90% que fica, você ainda tem como você se manter com os 90%, você não confia, acha que é pouco. Então, quando você tiver o dinheiro e não puder usar, como é que você vai confiar em Deus? E Deus vai lhe suprir sem você poder comprar nada. Como é que vai ser? Os que procedem dessa forma, com certeza, no tempo do fim, vão se entregar à besta e adorar a sua imagem e receber a sua marca. Tristemente, mas o ritmo é esse. A fé ela é exercida através de... A fé ela é crescida, aumentada através de exercício. E o dízimo também nos proporciona isso. Uma segunda grande razão para a fidelidade financeira é o recebimento das prometidas bênçãos de Deus. Uma das razões é você ter a certeza que Deus vai abrir as janelas do céu e lhe prover. Então essa é uma das razões, as prometidas bênçãos de Deus. Uma das razões para você devolver o dízimo. O Senhor prometeu bênçãos tão grandes que não teremos espaço suficiente para guardá-las. E aí entra o verso de Atos 20, verso 35. Com o excedente poderemos ajudar outros e sustentar a obra de Deus com nossas ofertas. Aleluia. Então, esse é o propósito do dízimo também. Exercer a nossa fé, manter a obra de Deus e também exercer a nossa fé. Dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. 18 de janeiro, quarta-feira. Muitos têm essa dúvida, né? Eu devolvo do bruto ou eu devolvo do líquido? E a lição explica: calculamos nosso dízimo sobre nossa renda se somos pagos por hora ou por salário. E calculamos sobre nossa renda ou lucro se somos autônomos e temos o nosso próprio negócio. E aqui ele dá algumas explicações sobre o porquê o governo desconta, né, alguns impostos, etc, etc. Aqui diz o seguinte: estudos sobre os hábitos de doação revelam que a maioria dos adventistas devolve o dízimo sobre a renda bruta. Eu faço isso, eu devolvo sobre a renda bruta. Ou seja, antes do desconto dos impostos. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso é uma carta da Associação Geral dos Adventistas, Princípios e Diretrizes sobre dízimos e ofertas. Eu devolvo o bruto dos 10%. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa receba R$1.000, certo? E desconta dela R$80.
Então vai dar 920. O seu dízimo, se ela tirar do líquido, vai dar R$92. Se ela tirar do bruto, vai dar 100. Então, por causa de R$8, eu devolvo o bruto. Eu não devolvo o líquido. E a forma correta, como a gente viu aqui, é devolver o bruto. Agora, se a pessoa é um empresário, por exemplo, né? A sua empresa arrecadou R$1 milhão. Desse R$1 milhão, 500 mil ele tem que repor o estoque, né? 300 mil vai ficar para pagar demais despesas, funcionários, né? E etc. E aí os 200 mil é que é o lucro. Ele vai tirar do lucro os 10%. Uma pessoa que vende produtos na rua, seja qual for, aí ela arrecada por semana, vamos supor, R$1.000. E dos R$1.000, ela tem que pegar R$500 e repor o seu estoque. De onde é que ela vai tirar os 10% do lucro? Então seria os R$500. Então seu dízimo seria 10% desse lucro, seria R$50. Em 1 Reis, né, no capítulo 17, verso 9 ao 16, tem a história da viúva, né? E Elias foi até ela, né? A lição pergunta qual era a situação da viúva antes de Elias ir até ela, o que o profeta lhe pediu que fizesse antes de cuidar de si mesma e do filho, e o que podemos aprender com esse relato. 1 Reis, capítulo 17, é uma história muito fascinante, grande prova de fé dessa mulher. A gente vai ler alguns versos. 1 Reis 17, verso 9 ao 16. A viúva de Sarepta, né? Verso 10 diz o seguinte: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Lembrando que na época não existia aposentadoria, benefício, né? O marido faleceu, não existia carteira assinada e ali a viúva ficar recebendo. A obrigação ali era do povo de Deus cuidar da viúva e dos órfãos, né? Era dos maiorais ali na cidade, mas naquela época ali o povo estava corrompido, né? Jezabel é que estava reinando sobre o povo de Deus. Então as viúvas, os órfãos ficavam realmente à mercê da caridade de alguém, né? No caso aqui foi o profeta Elias, né? Deus ouviu os clamores da viúva, viu sua necessidade e enviou Elias para lá para abençoá-la. E ela tinha que também fazer a sua parte. Diz o seguinte, Elias disse, né? Traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber, no final do verso 10. No verso 11, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Jeová teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela estava já em desespero. Ela já estava esperando realmente o pior, né? Ela não via mais nada ela não via um destino bom para ele e para o filho dela. Muitas vezes estamos assim também, né? A névoa da dúvida, do medo, cobre a nossa mente e nos impede de enxergar as maravilhas de Deus, né? As suas bênçãos prometidas para nós. E permitimos que o desespero nos tome conta. E aí Elias disse, aí vem a promessa. Verso lindo vai ser no verso 14, né? Mas no verso 13 ele diz assim: Elias lhe disse: não temas. Essa palavra não temas nós encontramos na Bíblia 365 vezes. Um verso para cada dia do ano. Não temas, vai e faz o que disseste.
Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Primeiro Elias pediu para a obra de Deus, para o mensageiro de Deus, digamos assim. Depois ela fizesse para ela e o filho. E o verso 14, Elias explica por quê. Porque assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor Jeová fizer chover sobre a terra. Porque naquela época ali de Jezabel, 3 anos e meio sem chuva, a terra começou a não dar fruto e começou a vir uma grande fome ali sobre Israel. E o profeta disse, quando voltasse a chover na terra, até que voltasse a chover na terra, a comida não ia faltar na casa dessa mulher. Infelizmente, esse verso tão lindo e maravilhoso, muitos hoje usam para sugar o dinheiro das suas ovelhas, né? E infelizmente nada acontece. Por quê? Porque Deus não pediu que você desse nada para esses homens. Mas por falta de um conhecimento bíblico, conhecimento teológico, que muitos acham que não é importante a teologia, um grave engano isso. A teologia é muito importante, principalmente para você não ser enganado e saber qual é a vontade de Deus. Só que não adianta você ter conhecimento teológico e não praticar, certo? A nossa fé ela deve ser uma fé inteligente. Então muitas pessoas são enganadas e não sabem por que as coisas não estão acontecendo como elas querem, porque estão adorando a Deus de uma forma errada, não conhecem a palavra de Deus, não vai buscar, e esses lobos devoradores acabam sugando, né? E elas não percebem, né, que estão dando dinheiro e nada está acontecendo. Nada do que eles falaram na vida dessas pessoas está acontecendo. E elas permanecem ali, tristemente, na cegueira espiritual. E nós devemos orar por essas pessoas que estão nessas igrejas que só fazem pregar aquilo que lhe convém para querer sugar o dinheiro do seu rebanho. Aí o verso 15 diz, né? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa. Comeram ele, ela e a sua casa há muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor Jeová, por intermédio de Elias. Aleluia. Então, qual era a situação da viúva? Ela estava com grandes dificuldades para conseguir o alimento básico para sobreviver. O que o profeta ali pediu que fizesse, antes de cuidar de si mesma e do filho, Elias pediu para que ela fizesse primeiro a ele e prometeu que Deus iria cuidar dela, provendo o alimento, e assim aconteceu. Aleluia. E aí pergunta, o que podemos aprender com esse relato? Devemos confiar em Deus e ser fiel a Ele. A viúva de Sarepta foi informada pelo Senhor que um homem de Deus estava vindo para visitá-la. Isso está no verso 9. Eu nem li, por isso que eu estou lendo agora. Quando Elias chegou, ela explicou suas terríveis circunstâncias. Elias primeiro pediu um copo de água e acrescentou, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Na minha tradução tem bolo, né? Isso parecia egoísmo da parte dele, ou ele estava simplesmente testando a fé dela, né? Ou permitindo que ela exercesse sua fé. Como temos visto, cada um tem de decidir suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração. E na perguntinha de rodapé, como explicar a alguém que nunca devolveu o dízimo as bênçãos que advêm dessa experiência? Quais são essas bênçãos e como tudo isso fortalece sua fé? Como eu falei na semana passada, né? É impressionante como muitas vezes você acha que o dinheiro não vai dar, você faz o orçamento, mas aí você separa o dízimo. E algo milagroso acontece que sobra dinheiro ainda. Você não sabe explicar. É bênção. É bênção de Deus, é milagre. São as janelas do céu. Não tem como explicar. Só agradecer, louvar e continuar devolvendo o dízimo para o mantimento da sua casa. Aleluia. Já outros, né, que não devolvem, não sabem
como o dinheiro nunca sobra e sempre está devendo alguém. Sempre está devendo alguém. Quinta-feira, 19 de janeiro, um dízimo honesto e fiel. Um dízimo honesto e fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? O que é que a palavra de Deus fala, né? Paulo vai usar um termo aqui chamado despenseiros, que significa exatamente mordomos. Aí diz, 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas têm que ver isso em nós, como ministros, mensageiros e mordomos do Senhor. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, respondendo à pergunta, como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas fiéis a Deus. O que significa ser fiel no dízimo? Nesta semana, aí vem um pouco da recapitulação, né? Revisamos vários aspectos da adoração por meio dos dízimos. Primeira questão da adoração, a quantia indicada, ou seja, 10%. Foi Deus quem indicou. Segundo local da entrega, a casa do tesouro, né? Onde os ministros do evangelho são pagos, né? Hoje é a igreja. Terceiro, o princípio, honrar a Deus com a primeira parte da nossa renda. E o quarto, o propósito certo para a aplicação do dízimo, apoiar o ministério de evangelização. A responsabilidade dos membros da igreja são os três primeiros. A quantia indicada, isso cabe a mim. O pastor não pode me obrigar a devolver o dízimo, isso é comigo e Deus. Responsabilidade minha com Deus, então eu vou e devolvo os 10%. Aonde? Na igreja. Por quê? Porque eu honro a Deus com a primeira parte da minha renda. Eu sou fiel. E esse quarto, que é o propósito certo para a aplicação do dízimo, é responsabilidade dos administradores, não é minha. Muita gente inventa desculpa, não vou devolver o dízimo porque eu não sei o que é que faço com o dinheiro. Na igreja adventista temos uma auditoria para isso, né? Qualquer pessoa pode saber para onde foi o seu dízimo. O dízimo de Deus, na verdade, né? Para onde foi que você foi levado o dízimo que você devolveu. Mas no cartão do envelope, né? Que nós recebemos, ele já vem. Estou vendo se eu acho um aqui. Ele já vem dizendo, né? Pronto, aqui vem dizendo. Associação Missão, União, Igreja Local. Por exemplo, as ofertas ficam 60% na igreja local. Deixa eu mudar de mão. Nesse envelopezinho, ele vem explicando tudinho. Certo? Mas enfim, muitos dão essa desculpa. Não vou devolver o dízimo porque isso não cabe a mim, meu querido. É como eu disse, tem pastores aí enricando com o dízimo, né? Igrejas aí que os pastores estão enricando com o dízimo. Um pastor que recebe aí salário de 150 mil reais, enquanto gente passando necessidade dentro da sua igreja, né? Mas isso não cabe a mim. Então veja, diz o seguinte, né? O dízimo não é arbitrário de nossa parte. O dízimo e a casa do tesouro são nossa responsabilidade. Não definimos os parâmetros, Deus o faz. Se eu não devolvo 10% do meu lucro, na verdade eu não devolvo o dízimo. Se você dá 8%, 9%, 9,5% não é dízimo. E se eu não levo os 10% para a casa do tesouro, muito menos eu devolvo o dízimo. Então, se eu faço isso, na Bíblia eu sou chamado de quê? De ladrão. E da mesma forma, aqueles que administram errados, também são chamados de quê? De ladrão. Pesa uma grande responsabilidade por cada um de nós de cuidar daquilo que pertence a Deus. Em Mateus 25, dos versos 19 ao 21, diz o seguinte. Mateus 25, versos 19 ao 21. Está escrito o seguinte, quando Jesus voltar.
A parábola que o Senhor contou dos talentos. E diz o seguinte, quando ele voltar. Mateus 25, versos 19 ao 21. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. O Senhor nosso Deus nos pede tão pouco. O que é 10% com relação às bênçãos que Ele nos tem dado? Então, quando seremos chamados a prestar contas da nossa maneira de administrar o que é de Deus? Conforme esses versos, na volta de Jesus. O que será dito aos fiéis? Seremos chamados, ouviremos dele, né? Muito bem, servo bom e fiel. Aleluia. Aleluia. Tragam os dízimos à casa do tesouro, é a ordem de Deus. Não se apela para gratidão ou generosidade. O dízimo é uma questão de honestidade. A oferta é que é uma questão de gratidão e generosidade. O dízimo não. O dízimo é uma questão de honestidade. Vem para as nossas mãos apenas para nos provar. O dízimo é do Senhor e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Isso está no livro Educação, página 96, 97. Gerenciar para Deus é um privilégio único e uma responsabilidade. Ele nos abençoa, nos sustenta e pede apenas 1/10. E então ele usa seu dízimo para prover os que estão no ministério, como fez para com a tribo de Levi durante a época do antigo Israel. Imagine você chegar no céu e ver almas que foram salvas por meio da devolução dos dízimos que você devolveu e por meio das suas ofertas voluntárias nas igrejas distantes, nas igrejas da África ou até mesmo nas igrejas aqui perto, no nosso próprio estado, mas uma cidadezinha do interior que nós não conhecemos, que muitas vezes os irmãos se reúnem. Por exemplo, teve igreja que os irmãos se reuniam debaixo de um pé de árvore, não me lembro o fruto agora, assim, manga, né? Se reuniam ali debaixo, através das ofertas voluntárias, conseguiram construir uma igreja, e dali a igreja, ela resplandece na comunidade, é feito o evangelismo, pessoas são salvas para o reino de Deus, e tudo isso por quê? Porque você teve a consciência, e tem a consciência de devolver o seu dízimo e ofertar com gratidão e alegria. A gente não consegue imaginar, mas no céu a gente vai ver tanta surpresa, tanta coisa desse tipo, né? E a gente tem que ter essa alegria agora. O Senhor Jesus diz o que em Mateus 25, verso 9 e 21? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, isso é pouco que Deus nos pede, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. A alegria do Senhor é ver pessoas convertidas, pessoas salvas para o Evangelho, para o reino de Deus. Se isso não te alegra, isso não é motivo suficiente para te motivar a devolver o dízimo, será que você não se alegra quando vê uma pessoa ali descendo no tanque batismal, mesmo que não foi aquela pessoa que você deu estudo bíblico, mas de alguma maneira ou de outra você está ali também envolvido, fez parte também daquela conversão, simplesmente pelo fato de você ter devolvido o dízimo e a oferta. E como eu disse, diz aqui no rodapé, alguns argumentam que não gostam de como o dinheiro do dízimo é empregado e, portanto, não devolvem o dízimo ou enviam o seu dinheiro para outro lugar. Aí vem a pergunta para refletir: será que Deus quis dizer isto? Levem o dízimo à casa do tesouro, mas somente se você tiver certeza de que ali será empregado corretamente. Eu me lembro de Satanás com Eva no jardim, né? É isso mesmo que Deus disse? Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa.
20 de janeiro, sexta-feira, no estudo adicional, fazendo uma breve recapitulação, vimos o pacto do dízimo, né? O dízimo, ele não vem do povo de Israel, ele vem muito antes. A gente vê Abraão já devolvendo o dízimo antes de se tornar Abraão. Vimos que o dízimo equivale a 10%, e foi Deus que instituiu essa quantia. Vimos que devemos levar o dízimo à igreja. Vimos também o propósito do dízimo, né, que é sagrado, é para mantimento dos seus ministros, e também uma questão de fidelidade. Vimos também que devemos devolver, se eu sou assalariado, do bruto, e se eu sou autônomo, do lucro. E também vimos que o dízimo é uma questão de quê? De honestidade. Chega nas nossas mãos apenas para nos pôr à prova. Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor, como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para os propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria e nossas ofertas aumentariam 1000%. Testemunho para a Igreja, né? Volume 4, páginas 409 e 410. E aí a lição faz um comentário sobre o que Ellen White falou, né? Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria e nas nossas ofertas aumentariam em 1000%. No terceiro capítulo de Malaquias encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolverem os dízimos e as ofertas. Mais um motivo para nós sermos ofertantes e dizimistas, né? Deus promete. Deus, ele faz um pacto conosco. Nós estudamos quando vimos as alianças de Deus conosco, por exemplo, que Deus, na realidade, eu acho que foi o primeiro tema, ele não tem, digamos assim, nada a ganhar, mas pelo amor que ele tem à humanidade, ele faz um pacto com a humanidade, um pacto da salvação. Nós não temos nada a perder, só a ganhar. É loucura o ser humano não aceitar o pacto dele com Deus, tanto na questão da salvação, como também na questão dos dízimos. Devemos lembrar as reivindicações de Deus a nosso respeito. Aliás, devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. O que Deus requer de nós é mais importante do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. Aleluia. Que Deus seja louvado, que você tenha aprendido definitivamente a questão do dízimo na Bíblia. Se não, você pode voltar à playlist. Você pode ver o estudo completo. A descrição vai estar o link de todo o estudo completo. Você pode assistir com calma, pausando, né, se você não compreendeu. Mas esse estudo foi realmente esclarecedor sobre o dízimo e a oferta. Muita coisa, obviamente, né, pode ser explanada também. A palavra de Deus, ela se renova, né? É muito bom, é muito delicioso você estudar a palavra de Deus, os temas bíblicos, né? E principalmente quando você chega à concordância com o que está escrito. Não a concordância de opinião com um com o outro, mas com o que está escrito, com o que Deus requer. No próximo tema, falará sobre as ofertas, né? Que Deus seja louvado na minha e na tua vida. E até o próximo tema, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.